Olá, meu amado. Um dia abençoado para você e para toda a tua casa. Hoje falaremos de Esdras, o sacerdote e escriba de volta a Sião. O texto está em Esdras, capítulo 7, verso 27. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo em Jerusalém. Como nós temos estado a aprender, o Senhor escolheu Israel para ser o seu povo aqui na terra, representá-lo através de suas obras, e Deus criou a sua nação e lá tivemos reis que foram fiéis ao Senhor. O povo permaneceu 120 anos e outros que foram infiéis. Deus enviou profetas que foram... o povo não deu ouvidos a esses profetas e o povo dividiu-se em dois. Por um lado, Judá, que é o reino do sul, que são as tribos de Judá e Benjamim, e outro lado, o reino do norte, que tem a capital em Samaria, os samaritanos, com as 10 tribos de Israel separados. Os samaritanos desobedeceram tanto a Deus. Durante 120 anos o Senhor mandou tantos profetas, se recusaram e acabaram caindo no cativeiro pelos assírios. E o povo de Israel ficou misturado entre os assírios, enquanto que Judá permaneceu ainda por 100 anos subsistindo, até que o rei da Babilônia veio, depois dos avisos também da parte de Deus, e eles foram levados cativos para Babilônia. Nesse cativeiro babilônico, nós assistimos que o rei levou o primeiro grupo consigo, onde estava o profeta Daniel em 605, os nobres para o palácio, e voltou pela segunda vez, levou o segundo grupo, onde estava o profeta Ezequiel em 597, o restante do povo para o cativeiro em Babilônia, e a terceira vez veio buscar o povo, os pobres, e também ali estava o profeta Jeremias, que permaneceu ali junto do povo dos pobres. Jeremias recebe a visão da parte de Deus que o povo estaria no cativeiro por 70 anos, e isso se cumpriu, mas volvido esses 70 anos, de acordo com Jeremias 29, capítulo 11, Deus agora cumpre a promessa de trazer o povo de volta para casa, de volta para Sião, de volta para Jerusalém. Nesse contexto, como nós conhecemos a história do livro de Daniel, os babilônios estavam festejando, usando os utensílios sagrados que haviam levado em Jerusalém, que o rei Salomão havia mandado fazer, os utensílios de ouro, de prata, toda aquela coisa para envergonhar o Deus de Israel naquela festança, bebendo, comendo, usando os utensílios sagrados. Agora o Senhor, através dos medos e persas, invadem Babilônia. Ciro o Grande, que era um grande conquistador naquela época, conquistou também Babilônia, tomando conta do povo de Deus. Mas, felizmente, Ciro era um rei que, ao invadir uma nação, não anulava as tradições, os costumes daquele povo. Deus toca o coração de Ciro, segundo a profecia, e Ciro emite um decreto para que os judeus, para que Israel, o povo do Senhor, volte para sua terra e reconstruir o templo, a cidade e os muros. O livro de Esdras narra esse episódio em que os filhos de Deus voltam, a lista dos que voltaram para Jerusalém. Na primeira ida de volta a casa, é liderada por Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que tinham a missão de reconstruir o templo a partir do capítulo 1 até o capítulo 6. E o segundo grupo é liderado por Esdras, que voltam exatamente para purificar o povo, para restabelecer a adoração ao Senhor, estabelecer o culto, os sacrifícios a Deus. E o terceiro grupo volta para Jerusalém, liderado por Neemias. Essa é a história do povo de Deus que nós encontramos, portanto, aqui no livro de Esdras. Esdras é um sacerdote, é um escriba versado, bem estudado na lei. Ele volta para levar o povo de Deus de volta à vontade de Deus através da lei de Deus. O povo, quando volta, encontrou dificuldades. Algumas pessoas se levantaram para que o templo não fosse construído e por 16 anos a obra parou. Esta é a nossa primeira lição do nosso programa de hoje. Quando o Senhor nos chama para fazer a sua obra, poderemos encontrar inimigos, pessoas se levantando, fazendo calúnias,
fazendo intrigas, como é aqui no caso o povo fazia cartas para o rei persa, falando mal do povo de Deus, que era um povo rebelde, que se eles terminassem a construção do templo de sua cidade, não pagariam mais os impostos. Amigo, por vezes a sua alegria pode levantar inimigos à sua volta. Então tenha cuidado com quem você partilha as suas vitórias, as suas alegrias, as suas conquistas, para não atrair para si inimigos desnecessários. O segundo ponto que eu queria sublinhar aqui é que o Senhor usou Ciro, usou Dário no segundo momento para terminar a reconstrução, dar prosseguimento à construção do templo. Deus, se for necessário, Ele vai usar até os inimigos para cumprir os seus propósitos no meio da humanidade. O Senhor controla a história, os eventos mundiais, e Deus nunca falha. Se nós nos recusamos a fazer a obra do Senhor, até as pedras irão falar. Portanto, disponha-se a fazer a vontade de Deus. O terceiro ponto que nós queríamos trazer nessa lição de hoje é sobre os casamentos com julgo desigual. Meu irmão, minha irmã, não se ponha em aliança com julgo desigual, porque nós temos a natureza pecaminosa, e essas alianças vão nos puxar para o lado do nosso lado frágil, nosso lado de pecado. Procure alguém que seja parecido com você, que teme a Deus, que ame a Deus. São esses casamentos ilícitos que levaram Salomão a se afastar da presença de Deus, a ceder à idolatria e a outros deuses. Quando nós nos colocamos em aliança com mulheres pagãs ou homens pagãos, tarde ou cedo, eles vão nos puxar para o outro lado e vamos aprender novos costumes, novos padrões. O casamento é uma aliança sagrada, profunda entre dois seres humanos, que não tem como não ser atraído pelos costumes, pelos valores da outra pessoa. E por fim, nós vemos Esdras como um intercessor. Quando ele percebe que o povo levou mulheres estranhas, teve filhos não segundo a vontade de Deus, ele apela para que eles abandonem essas mulheres, deixem essas mulheres, e Esdras faz esse trabalho, devolve a cerimônia da festa das cabanas, celebra a Páscoa. Esdras é um grande reformador entre os filhos de Deus quando voltaram para Sião. A lição que eu aprendo é que Esdras é um intercessor. Ele cortou sua barba, seu cabelo, rasgou suas vestes quando percebeu que o povo estava longe dos caminhos do Senhor. Que o Senhor lhe abençoe, te guarde nessa semana, que você seja uma pessoa versada na palavra de Deus, na lei do Senhor, e que isso possa influenciar tanto a nossa vida, de modo a fazermos reformas necessárias na nossa vida, reconstruindo os muros da nossa família, reconstruindo os altares destruídos da nossa família, reconstruindo toda a nossa vida que foi arruinada, que nos afastamos de Deus. Essa é a hora, esse é o momento de reconstruir a sua vida. Oremos. Pai querido, louvado seja o Senhor pela revelação da Tua Palavra. Ajuda-nos a reconstruir nossa vida no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém.